Prezados leitores e leitoras do Brasil, eu sou o padre Anselmo Green, monge da abadia de Münstersvarzach há 60 anos. Alegra-me que tantos livros tenham sido traduzidos também em português e agora o novo, No Coração da Espiritualidade, o encontro entre um monge e um muçulmano, professor de estudos islâmicos. Para mim era importante que falássemos sobre oração, sobre espiritualidade, o que nos tornou muito próximos um do outro. Trata-se simplesmente de doar-nos a Deus, de nos abrirmos a Deus. E os muçulmanos piedosos fazem isso exatamente como nós. Mas também não excluímos questões árduas, por exemplo, a compreensão da cruz, que é bastante difícil para os muçulmanos. Contudo, quando procurei explicar do que se tratava, Karim me disse que isso lhe tocou o coração. E foi importante que ele se sentisse tocado no coração pela boa nova cristã e estivesse aberto a ela, embora professe outra fé. De igual modo, a delicada questão da Trindade, ou seja, do Deus uno e trino, foi uma tentativa de falar a esse respeito, de modo que nos entendêssemos quanto ao que queremos dizer, e quando nos entendemos, então seguimos também um caminho comum, um caminho espiritual. No entanto, também faz parte de um caminho espiritual que nos empenhemos juntos por um mundo mais justo e mais pacífico. Assim, desejo que este livro também contribua para que vocês vivam a paz entre as religiões e também experimentem a paz na sociedade. Eu sou Rudolf Walter, o iniciador e editor do livro No Coração da Espiritualidade. Tenho alguma experiência com projetos que têm como tema o diálogo. O diálogo entre as grandes religiões, o diálogo entre judeus e cristãos, o diálogo entre espiritualidade e teologia. O que me interessou neste projeto é: muçulmanos e cristãos estão cada vez mais próximos, globalmente e também em certas regiões, e mesmo assim permaneceram estranhos. Há muitos estudos científicos, mas nada que conduza ao coração do diálogo, nada que nos permita olhar um para o outro. As pessoas falam um sobre o outro, mas não falam um com o outro. Isso não deveria acontecer neste projeto. A pergunta norteadora do projeto era: o que conecta as duas religiões? E qual a consequência disso? E o que os separa? E qual a consequência disso? A conexão é relativamente clara. Há uma história comum. A relação entre as religiões. Há a fé em um só Deus. Há as grandes sagradas escrituras. Há uma rica espiritualidade. Nas duas religiões fala-se de Maria, de peregrinação, de jejum, de coisas semelhantes, até a mística. Mas há também o desafio comum, de que ambas as religiões precisam viver atualmente sob o desafio da secularização. E há aquilo que separa. Há conceitos teológicos diferentes, há conflitos históricos, há origens culturais diferentes. Há temas como a pretensão da absoluteza e a missão. Há a questão da violência, a questão da condição da mulher, etc. O importante e crucial foi encontrar os autores certos. Nós os encontramos. Um monge e doutor em teologia cristã, por um lado, e um professor universitário muçulmano de estudos de religião, por outro. Ambos com experiência de diálogo. Ambos reconhecidos em suas comunidades. Ambos cientificamente fundamentados e ancorados em sua própria tradição. Depois foi importante desenvolver os temas que compõem a conversa e direcionam o olhar para o tema a partir dos dois lados. Os temas são de relevância para ambos. Foram elaborados por escrito e depois aprofundados oralmente. Acredito que este projeto seja importante também, porque o diálogo está se tornando cada vez mais importante em nosso mundo diverso, complexo e plural. E com isso também a convivência fica cada vez mais problemática e difícil. Como o diálogo funciona e como pode dar certo é algo que dois autores experientes juntos trabalharam aqui, tentando e efetivamente realizando.
Um conhece melhor o outro, mas também conhece melhor a si mesmo na forma como se expressa diante do outro. O decisivo é que, olhando para o outro, a gente define a própria tradição de modo novo. Ora, a quem pode servir um livro desses? Para quem é importante? Qual é o grupo-alvo? De modo geral, são pessoas interessadas em religião e espiritualidade. São profissionais, ou seja, pessoas competentes que precisam transmitir conhecimento sobre as diferentes religiões. São teólogos, jornalistas, professores, estudiosos religiosos, sociólogos. Mas também todos, religiosos ou não, que se interessam e se empenham socialmente e que querem descobrir como funciona o diálogo e como pode dar certo. E por último, mas não menos importante, é um grupo-alvo geral de pessoas que querem ser testemunhas de uma aventura intelectual e espiritual e que querem acompanhar por meio deste livro o diálogo como processo de busca pela verdade.